São Paulo, 11 milhões de habitantes, uma das 43 megacidades do mundo. Metrópole caótica, enfrenta muitos desafios com a rápida transformação das paisagens e a necessidade constante de expansão urbana e verticalização, resultando em menos áreas verdes e mais poluição. No meio disso tudo, há um detalhe que resiste ao cenário implacável. As abelhas. As abelhas estão por aí há muito tempo, pelo menos 80 milhões de anos, e são essenciais para o meio ambiente. Mas hoje elas vivem num novo mundo. Como as abelhas se adaptam a essa nova realidade? O que elas comem? Será que elas podem sobreviver nas cidades? Eu sou a Mariana Arena, eu sou bióloga, sou formada pela UFSCar de Sorocaba e agora eu estou fazendo meu doutorado em ecologia pelo Instituto Biociências da Universidade de São Paulo. Estou fazendo um projeto sobre as abelhas nativas e a interação delas com o ambiente urbano. Os nossos estudos com as abelhas nativas, eles são muito focados no contexto natural delas, né, em áreas protegidas, em unidades de conservação. Mas a gente não tem mais tanto esse cenário, né, na nossa sociedade. A maioria do contexto que a gente tem na nossa paisagem, né, são mais influenciados pelo homem. São Paulo é uma cidade diversa, né, em relação ao seu território. Dentro das questões ambientais, ela é do 8 ao 80. Né? A gente tem ambientes extremamente agradáveis, ambientalmente até adequados, e ao mesmo tempo a gente tem ambientes extremamente poluídos, né? Uma qualidade ambiental muito baixa, muito ruim. Né? Então São Paulo é uma grande canção, como diria o poeta. Uma etapa muito importante do projeto é a parte da coleta de dados, né? Para isso, eu coletei dados de abelhas de diversos criadores espalhados por São Paulo. Agora a gente está indo encontrar o Vinícius, que foi um dos parceiros, colaboradores. Catara, fica quieta! Oi, tudo bem? E os gatinhos estão aí? Estão aí. Tem um monte novo. Vem cantar. Deixa eu só prender ela aqui, peraí. Aqui é uma caixa didática. E como que é aqui a região que você cria as abelhas? Olha, questão de florada não tem muito, né? É uma área urbana. A gente está na zona leste de São Paulo e carece bastante assim de uma mata, alguma coisa para poder alimentar elas. Mas para as abelhas, elas sobrevivem sim, elas sobrevivem. Tanto é que aqui nesse meliponário tem acho que umas 12, 14 espécies, né? E tá todo mundo vivo, todo mundo bem. Tem uma passando até na... Tem uma na leite. Eu adoro. Tá no seu pompom, açaí. Meu pompom. E estão metendo própolis aqui no teu pompom. Ai, eu adoro. Saudade de uma colônia forte assim. É só você multiplicar. Um problema que a gente tem é que a maioria das pessoas, quando pensa em abelha, logo vem na cabeça aquela imagem, né, daquela abelhinha mais compridinha, amarela e preta, né, que pica, que dói, que corre atrás da nossa Coca-Cola. Só de abelha sem ferrão, que é essa abelha que eu dou mais foco, né, nos meus trabalhos, tem mais de 600 espécies no mundo, só no Brasil mais de 200 identificadas, né? As abelhas são tão importantes que até é difícil enumerar toda a importância dela, né? Mas o que é mais conhecido é a polinização.
Graças às abelhas é que nós temos essa diversidade de frutas que temos, diversidade de nozes e sementes, né? E tudo que seja importante para a riqueza da nossa dieta. As abelhas, elas são nossas grandes aliadas. A gente tem que olhar, né, para as abelhas como organismos que nos ajudam, né, dentro de vários aspectos. Se a gente for pensar nas abelhas, né, como nossas aliadas, a gente tem que pensar onde elas habitam, né? Então, onde elas estão, qual é o papel ecológico delas, né? Então, uma das perguntas que a gente quer responder é o que as abelhas estão coletando como recurso, né? O que elas comem nas cidades e se elas estão conseguindo encontrar nas cidades o alimento suficiente para cumprir com o sofrimento nutricional delas. Bom, essa aqui é a mandaçaia, é a abelha que eu escolhi para o nosso estudo, né? Eu escolhi a mandaçaia porque ela é nativa aqui do estado de São Paulo, nativa da Mata Atlântica. E apesar dela ser muito utilizada aqui na cidade, ela não é tão bem adaptada ao ambiente urbano, né? Ela tem algumas preferências aí, algumas peculiaridades que dificultam um pouquinho a permanência delas, né? Vamos olhar por dentro? Aqui a gente tem uma colônia, olha isso. Olha como ela tem um abdômen bem maior do que as outras. Então aqui a gente tem um ninho de mandaçaia, né? Aqui, embaixo desse cerume, dessa cera que elas fazem para proteger, a gente tem as células de cria. Cada bolinha dessa vai dar origem a uma abelhinha. E nas marginais elas colocam os potes de alimento, né? Então aqui a gente tem um potinho de mel, ó. O mel ainda tá maturando, né? Vocês podem ver que ele tá bem líquido ainda, né? Ele tá, né? Dá pra pegar direto. Uma delícia. Tá bom? Então aqui são os potinhos de mel, né? E aqui, ó, tem um potinho de pólen. Então, fazendo essa coleta assim com canudinho, a gente consegue puxar desde o fundo do potinho, né? E coletar diversos períodos, né? De coleta delas, desse pólen, desse material. Oi, Isa! Não tem problema. Uma das coisas que mais me fascina, né, no mundo das abelhas é a interação com as plantas, né? Porque elas são totalmente dependentes, né, das flores. Todas as abelhas precisam visitar as flores, né? Até as abelhas parasitas precisam tomar néctar nas flores, né? Um resultado muito curioso que a gente encontrou, né, dessa questão do pólen, do que elas se alimentam nas cidades, é que não necessariamente os lugares que têm mais proporção de vegetação, de cobertura de vegetação, são os que representaram maior diversidade para as abelhas, né? E com isso a gente criou o cardápio polínico para abelhas mandaçaia na cidade de São Paulo. Então, no geral, essas abelhas apresentaram grande preferência por 3 famílias nativas nossas aqui da região, né? Myrtácea, Melastomatácea e Fabácea. Fabácea é a mimosa, né? Conhecida como sabiá, aquela que dá aqueles cachinhos assim, mais cilíndricos, né? Também bem abundantes em flores. De Melastomatácea a gente tem o manacá da serra, que é aquela que dá aquelas flores roxas e forra a serra, né, do litoral. Elas também coletaram aqui em São Paulo. E mirtáceas são aquelas árvores frutíferas que a gente gosta muito, né? A pitanga, a jabuticaba, o araçá, o vaia. Então elas adoram esse tipo de recurso, né? E uma outra mirtácea, mas que não é nativa nossa, que elas gostam muito, é o eucalipto, né? Porque o eucalipto, ele tem muita seiva, então ele tem muito açúcar, ele tem muito docinho, né? Então elas adoram, elas coletam muito eucalipto também.
E essas informações são muito importantes para quem cria abelhas, né? Porque apesar de quem cria dar suplemento para elas, dar xarope, dar pólen, né, artificialmente, é importante que as abelhas saiam para coletar os seus recursos, né, para comer o que elas querem comer. Mas descobrir como as abelhas mandaçaia se alimentam em São Paulo foi só uma parte do meu trabalho. Outra pergunta fundamental que eu tentei responder foi como as abelhas se orientam na cidade. Mas como fazer isso? Como seguir as abelhinhas pela cidade? O meu sonho era ter um GPS para a abelha, era saber exatamente qual que é o caminho que ela está fazendo, qual que é a trajetória que ela está fazendo, né? E não existe ainda uma tecnologia assim pra gente saber exatamente o caminho que ela faz, né? Então a gente acaba fazendo isso indiretamente. As abelhas foram soltas a diferentes distâncias, considerando que o centro, né, dessa área é a colmeia dela, né, o meliponário. Eu tinha uma marcação de cores que eu fiz diretamente na abelha. Quando eu fiz a soltura, eu anotei exatamente a hora que a abelha foi solta. E enquanto eu fazia esse deslocamento, eu tinha ali uma câmera conectada diretamente no computador que filmava a entrada da colmeia, registrando quando que a abelha retornava, né? Então a gente tem áreas distribuídas aqui por toda a cidade de São Paulo. Cada área tem um contexto diferente de uso de terra, né? A gente vê que tem um gradiente, né? De áreas com maior cobertura vegetal até áreas totalmente, praticamente somente com cidade, né? Você quase não tem cobertura vegetal. Aqui, ó. No concreto. Que bonitinho. Um ninhozinho de jataí no concreto. Então nós estamos estudando como que a mandaçaia ela se movimenta, né, aqui na cidade de São Paulo. E a gente fez uma etapa de campo bem extensa, né, para isso, que coletando os dados de vídeo, né, de retorno delas. E aí que você entra, né, para me ajudar com essa parte da análise dos vídeos. A câmera era bem posicionada na entrada da colmeia. E o que eu fazia era analisar a variação de tempo delas chegarem, elas entrarem e saírem do ponto que você soltou até elas chegarem na colmeia. O que às vezes era um pouquinho complicado, porque algumas estavam maluquinhas e saíam umas 6 vezes em 10 minutos. Pensando que o vídeo tem 4 horas. Um trabalho difícil, bem difícil. Que eu já sei agora de Excel. É muito importante a gente ter parceiros bons assim, né? Porque um projeto grande, né? Por mais que a gente queira tá assim, fazendo de tudo, né? Tem momentos que a gente precisa pedir um reforço, né? Se você não tivesse feito esse trabalho, eu simplesmente não teria a minha variável resposta. Não! Obrigada por tudo, mesmo. Eu também. Aí com esses dados a gente faz as nossas análises estatísticas, né? Para a gente poder ali ter uma análise bem científica, bem embasada, né? Do que realmente influenciou nesse tempo de retorno. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma área de estudo, né? Esse pontinho aqui no centro é onde estava a colmeia. Cada pontinho azul desse aqui é um ponto de soltura das abelhas, né? Então aqui eu tenho já um mapeamento dessa área pronto, né? Para vocês verem. Então eu sei que isso aqui é via, né? É a rua. Essa partezinha em rosa é casa. Identificar o que tem em cada espacinho desse, né? Com esses usos mapeados, eu consigo estabelecer quanto que tem de proporção de cada tipo diferente, né? De objeto, de elemento da paisagem. E cruzar esses dados com o tempo de deslocamento delas, né, que ela usa para atravessar esse trecho aqui, por exemplo, e buscar relações, né, se de alguma forma esses elementos da paisagem que a gente ama influenciaram ali no deslocamento delas, do ponto de soltura até o retorno delas à casinha delas.
sobre essa etapa da análise de paisagem, a gente já tem alguns resultados que chamaram a atenção, né? Primeiro que a arborização urbana ela tem efeitos contrastantes. Quando a gente analisa numa proximidade menor da colmeia, o efeito da arborização foi positivo. Porém, quando a gente se afasta um pouquinho, né, aumenta um pouco a distância, elas demoraram mais tempo para retornar. Então, as abelhas elas estão acostumadas a coletar aquele recurso que está próximo da colmeia. A gente também encontrou influências contrastantes de vias, né? Às vezes as ruas podem ser benéficas, às vezes não. Isso é muito interessante porque as abelhas elas se localizam por estruturas lineares, né? Mas dependendo do tipo de via, então, por exemplo, estradas de trânsito rápido, rodovias que são mais largas, isso pode atrapalhar, porque as abelhas têm uma dificuldade ali de ultrapassar aquela barreira de deslocamento. Um resultado muito interessante que a gente encontrou foi a influência das edificações, né? Então a gente descobriu que a partir de 5 metros de altura, o tempo máximo que as abelhas demoram para retornar à colmeia vai subindo. Então quanto mais alto a edificação a partir desses 5 metros, mais isso atrapalha o retorno da abelha para a colmeia. Então fica muito evidente aí, né, como essas estruturas elas vão bloquear tanto fisicamente, né, a passagem, né, um obstáculo ali que a abelha precisa enfrentar durante o seu voo, quanto indiretamente com outros fatores como bloqueando a visão que a abelha tem do todo, né. Outro resultado que a gente está analisando é a influência dos gramados, que parecem que facilitaram o retorno das abelhas às colmeias, né, em contraste com os pátios, que são áreas pavimentadas no geral, né? Eles se relacionam diretamente com a proporção de impermeabilização do solo, né? A água infiltre naturalmente no solo e que também dissipe o calor, né? No geral, nosso estudo revelou assim como a relação das abelhas, né, com esse ecossistema urbano é complexa, né? Como que as cidades elas têm uma vida, né, própria, assim como os outros ecossistemas naturais, né? Eu acho que é importante a gente pensar que não é porque a gente está num ambiente urbano que a gente não tem que dar valor ao que é natural, né? A cidade ela é um ecossistema, então ela precisa também ter um equilíbrio. A gente tem que estudar e tem que lutar para conservar a nossa biodiversidade nas áreas urbanas, sim. Quando a gente conhece que elas usam ou têm preferência ou necessitam para alimentar a sua cria, isso é uma informação muito importante se a gente quiser pensar em conservação, né? Compreender as características da paisagem, o deslocamento desse tipo de organismo, você traz subsídios para a elaboração de políticas públicas mais direcionadas. E isso promove estrategicamente a conservação do grupo. Nossa, o mundo sem as abelhas, primeiramente, para mim seria muito triste, porque poderia gerar insegurança alimentar. Não teria mais o serviço ecossistêmico aí da polinização. E todo mundo sabe que uma diminuição aí da diversidade de alimentação afeta o sistema imunológico. Estaríamos mais propensos a doenças. E isso levaria daí uma reação em cadeia. Eu acho que o poder público ele tem que incentivar, tem que fazer meliponário, esse negócio de fazer horta também comunitária, ensinar o pessoal ali mexer mais com orgânico, sem veneno, né?
sem abelhas, o mundo como a gente conhece hoje não existiria. Então, se a gente quer cuidar do nosso mundo, a gente tem que cuidar das abelhas.